Amada Igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra da parte do nosso Senhor Jesus Cristo e que realmente eu vinha relutando, para colocar esse canal, mas o Senhor, Ele tem falado no meu coração que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem da parte do nosso Senhor Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24 e 25, que diz assim a palavra do Senhor. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, primeira coisa que o Senhor quer nos ensinar com essa palavra, Ele fala aqui sobre a questão da salvação. Por que a salvação? Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela verdadeiramente ressuscita os nossos corações. E uma coisa que o Senhor tem falado comigo é que muitos da igreja, vivendo nessas situações que estamos vivendo, difíceis, momentos difíceis, tempos maus, tempos difíceis, o Senhor tem falado no meu coração que muitos estão se perguntando acerca da salvação. E como é que nós devemos nos preparar, para esse momento tão glorioso que é a volta do nosso Senhor Jesus. O Senhor, Ele veio, foi profetizado lá no livro dos profetas e Ele estará voltando. Em breve, o nosso Rei voltará. E eu tenho uma pergunta para fazer. Você tem certeza da sua salvação? Então, nessa palavra aqui, no Evangelho de João 5, 24, 25, o Senhor Jesus, Ele quer falar conosco e nos ensinar verdadeiramente com a sua palavra a certeza que nós devemos ter nos nossos corações se estamos verdadeiramente salvos. A primeira coisa, meus amados, é que a salvação aqui, quando ele fala em João, capítulo 5, versículo 24, ele fala que é por meio da fé em Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, que nós nascemos de novo e teremos a vida eterna. Olha só o que é que Jesus fala aqui. Quando ele fala, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, a primeira coisa, nós precisamos compreender a palavra. Nós precisamos verdadeiramente crer naquele que nos salvou na cruz do Calvário. Então, Jesus está falando aqui que quem crê naquele que enviou o Filho de Deus tem a vida eterna. E aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo, que tem uma vida de compromisso com Ele, que tem um coração humilde, quebrantado na presença do Senhor, com certeza você vai receber de Deus o perdão de pecados. Ele fala aqui, que através, da palavra de Deus e através da fé, nós não apenas receberemos o perdão de pecados, mas nós também teremos a vida eterna. E não entraremos em condenação. E que quando Jesus fala, mas passou, aquele que ouve a palavra, aquele que crê verdadeiramente em Cristo Jesus, vai ter não só a vida eterna, mas também não será condenado. A condenação, ela é algo que vem desde o princípio.
desde Gênesis ali, quando o Senhor expulsou Adão e Eva, né, do jardim do Éden, por causa do pecado. A palavra de Deus diz lá, né, nos livros, né, nas cartas de Paulo, que por um Adão o pecado entrou no mundo, mas pelo segundo Adão o pecado saiu do mundo. E esse segundo Adão que Paulo se refere é a eterna aliança. Queridos e amados, quando Jesus fala aqui, né, que nós, na verdade, ele fala, em verdade vos digo, que vem a hora. E agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Então, muitos não entendem ainda, né? Aqueles que não conheceram verdadeiramente a salvação em Cristo Jesus. Muitos também que até estão dentro da igreja. O Senhor tem falado no meu coração, amados, que muitos dentro da igreja estão achando que por estarem dentro da igreja, que por estarem fazendo a obra de Deus, que por estarem, né, seguindo as doutrinas, né, de homens, estão salvos. Não é assim, meus amados. Muitos estão mortos ainda dentro da própria igreja. Muitos não estão compreendendo a volta do nosso Senhor Jesus. Jesus está voltando, amada igreja. E Ele está falando aqui conosco que nós precisamos ouvir a sua palavra. Nós não podemos tirar, queridos e amados, as profecias desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento da volta do nosso Senhor Jesus. Muitos estão achando, não, vai demorar. Muitos usam aquele versículo, né, que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a palavra do Senhor fala que nós precisamos vigiar. Jesus, ele disse que nós precisamos nos preparar, estarmos atentos aos sinais. E quem não estiver atento aos sinais da volta de Jesus, não está ouvindo verdadeiramente a voz do nosso Deus através da sua palavra. E o Senhor Jesus fala aqui nessa palavra, queridos, que ele diz assim, que vai vir, que essa hora aqui, quando ele fala, ele está falando ali para os discípulos, né? Que ele, quando subisse aos céus, quando houve a ascensão de Cristo ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, né? Que os discípulos permanecessem ali na cidade de Jerusalém, para que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Então, ali em Atos 2, né, houve o Pentecoste. Ali houve o início verdadeiramente da profecia cumprida que nós receberíamos o Espírito Santo. Então, quem está verdadeiramente com o Espírito Santo tem vida e comunhão com o Senhor Jesus. Quem está verdadeiramente no Espírito está compreendendo os sinais da volta de Cristo. Jesus está voltando, amada igreja. Nós não precisamos mais, né, olhar para essas coisas que estão acontecendo com um olhar humano. Nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Então, queridos, quando ele fala aqui, né, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem estiver ouvindo a voz do Filho de Deus, quem estiver em aliança com o Senhor, vai estar no Espírito com Deus. Queridos, aqui nessa palavra também, né, eu encontrei aqui algo para correlacionar no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9 ao 10, que diz assim a palavra de Deus. Se dissermos que não temos pecados, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Queridos, por que eu estou aqui fazendo uma correlação com o Evangelho de João? Porque quando Jesus ele fala que chegaria a hora, né, que os mortos ouviriam a voz do Filho de Deus.
Os mortos aqui são aqueles que estão ainda vivendo pela carne, que ainda estão vivendo em um mundo, né, que não é mais o nosso mundo. Jesus disse que nós não pertencemos mais a esse mundo. Paulo ele fala que nós somos cidadãos celestiais. Então, queridos, quando nós estamos no Espírito, nós reconhecemos as coisas espirituais. Quando nós estamos mortos espiritualmente, nós não estamos reconhecendo a volta do nosso Senhor Jesus. E por que não reconhecemos? Por causa do pecado. Existe o pecado que está assolando dentro das igrejas, que é o sono espiritual das trevas. Satanás, ele cegou o entendimento de muitos da igreja, para que as pessoas não se preparem para a volta de Jesus, para que as pessoas não se purifiquem de todos os seus pecados. Nós fomos perdoados sim na cruz do Calvário, amada igreja. Jesus, ele nos perdoou, mas para que houvesse o verdadeiro perdão, foi necessário a confissão de pecados. A palavra do Senhor diz aqui, né? Aleluia. Ele fala aqui, ó, se confessarmos os nossos pecados, em 1 João, né, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando nós não confessamos os pecados, não tem como o Espírito Santo habitar em nossos corações. Porque o Espírito de Deus é santo. E o nosso coração tem que estar em constante arrependimento. Porém, existem pecados que estão tentando impedir da igreja viver a maior promessa agora que está se cumprindo, que é a volta do nosso Senhor Jesus. Queridos, é tempo de se quebrantar. É tempo de se arrepender. É tempo de perguntar a Deus, Senhor, aonde estão os meus pecados ocultos? Aonde estão os meus pecados de estimação? Senhor, tira do meu coração o que está impedindo de eu enxergar, aleluia, a tua volta, o teu retorno, Senhor, que está próximo. Jesus está voltando, amada igreja. Não é mais tempo de perdermos tempo. O Senhor está às portas. Não pense, eu não estou aqui sendo negativa. Eu não estou aqui falando algo de mim mesma. Eu estou falando algo de experiências que eu tenho tido de oração, de leitura da palavra. Então, queridos, eu digo a vocês, se preparem, se quebrantem, busquem confessar os seus pecados, pergunte a Deus porque Satanás, ele cegou o coração de muitos da igreja. Muitos da igreja estão achando que isso aí é apenas um pequeno vírus, isso aí é algo como, né, as pestes que aconteceram no passado. Não, isso é a profecia se cumprindo. Jesus está mostrando que ele é Deus na terra. Jesus está dando uma chance para você se arrepender dos seus pecados, para você buscar verdadeiramente a face do Senhor através da sua santa palavra. Jesus está dando chance e oportunidade, aleluia, de tirarmos dos nossos corações o nosso eu, o nosso egocentrismo, as nossas vaidades, amada igreja. Eu tenho clamado diante do Senhor. Eu tenho pedido, Deus, tira do meu coração as minhas vaidades, tira do meu coração, Senhor, a religiosidade, a idolatria que possa existir ainda dentro de mim, a minha arrogância, a minha prepotência, o meu orgulho ferido. Queridos, é tempo de se despir do velho homem, é tempo de buscar aliança verdadeira e fiel com o nosso noivo Jesus Cristo, aleluia. O Senhor, ele está falando aqui também no meu coração, Ricalabassu de Cantarás. O Senhor está ensinando aqui, né, nessa palavra em 1 João, capítulo 1, versículo 9 e 10, que eu acabei de ler, que a Bíblia nos ensina que nós precisamos confessar os nossos pecados para recebermos o perdão de Deus, aleluia, e sermos purificados através do processo de santificação.
ao qual, sem santidade, ninguém herdará o reino dos céus. A santificação é um processo, sim, até Jesus voltar. Mas eu não posso empurrar os meus pecados ocultos, aquilo que está tentando impedir de eu ter a certeza, a convicção da minha salvação. A certeza, a convicção de que Jesus está às portas, de que Jesus está voltando, queridos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. O Senhor tem falado, filha, não é para você se entristecer com os sinais. Não é para você ficar apavorada, com medo desse vírus. É para você se alegrar no seu espírito, porque o Rei está voltando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E uma coisa também que o Senhor falou, né, aqui sobre a questão da vida no Espírito, né? A vida no Espírito, a vida com Cristo. A Bíblia fala aqui, queridos, em Efésios, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Olha só o que a palavra de Deus fala. Na realidade, eu vou ler do 1 ao 5, que diz assim. Olha que Paulo nos ensina e fala sobre a questão da morte espiritual. Vejam bem, Paulo fala aqui em Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Aleluia. Em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, aleluia, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Amém, queridos? Então, Paulo, ele está falando aqui, o Espírito Santo, né? Falou no meu coração. Filha, você precisa pregar. Você precisa falar sobre a questão da vida comigo no Espírito. Aqueles que foram vivificados no Senhor. Aqueles que estão buscando a presença de Deus. Aqueles que estão com o coração no Senhor. Estão compreendendo que verdadeiramente esses são os sinais da volta de Cristo. E aqueles que ainda não estão compreendendo, aqueles que ainda não conseguem alcançar, é porque estão mortos ainda em seus próprios delitos e pecados, como Paulo falou. Paulo ele fala lá, né, também em Filipenses, né? Então, nós precisamos, queridos, é tempo de buscar vida no Espírito, é tempo de se quebrantar. Se você não tem ainda certeza da sua salvação, busque-a de todo o seu coração. Busque, se quebrante no seu quarto, na presença de Deus. Busque, não fique mais da mesma forma, queridos, porque os tempos são maus. Quem estiver pensando que as coisas vão melhorar, não vão não, queridos. Eu não estou sendo negativa, eu estou sendo bíblica, porque tem que acontecer todas essas coisas para que o Senhor venha buscar a sua igreja. Amém? Uma outra coisa muito interessante que o Senhor falou no meu coração, além da vida com Cristo, né? Sermos vivificados no Espírito com Cristo. O Senhor tem falado que se nós estamos verdadeiramente com Cristo, se estamos vivendo a aliança com o Senhor, um compromisso com a palavra de Deus, buscando a santificação no Senhor, buscando nos esvaziar de nós mesmos. Eu digo para vocês, queridos e amados, você vai ter a convicção no seu coração da vida eterna. Aleluia. A palavra de Deus diz também aqui em 1 João, capítulo 5, né? Versículo 11 e 13. Olha que coisa linda para encerrar essa palavra que o Senhor falou no meu coração para compartilhar com vocês. A palavra do Senhor diz aqui em 1 João, capítulo 5, versículo 11 ao 13, olha. E o testemunho é este,
que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Aleluia. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas os escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu encerro esta palavra, essa mensagem, essa palavra da parte do nosso Senhor Jesus, exatamente sobre a questão da pergunta desde o princípio. Você tem a certeza da sua salvação? Você está conseguindo enxergar com olhos espirituais o que o Espírito Santo está dizendo à sua igreja? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse, né? Ouve o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Então eu digo a vocês, se você tem verdadeiramente uma vida com Cristo, você tem certeza da sua salvação. Você tem certeza, né? E que Deus nos deu, né? Aleluia, ali na cruz do Calvário, o perdão de pecados. Porém, nós precisamos buscar santificação. Nós precisamos compreender as coisas espirituais exatamente no momento tão glorioso, tão maravilhoso, que são os sinais da volta de Cristo. Amém? E o Senhor está falando aqui que se você tem um filho, você tem a vida. Mas quem não tem um filho, não tem a vida. Se Jesus é o centro do seu coração, se você verdadeiramente tem a certeza no seu coração de que Jesus está voltando, de que os sinais estão acontecendo e que você precisa se preparar, então você tem um filho no seu coração. Mas se você não tem essa certeza da sua salvação, se você não está conseguindo enxergar, infelizmente, Satanás cegou o seu entendimento. Satanás cegou os olhos do seu coração para que você não compreenda os sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Procure verdadeiramente buscar a sua comunhão no Senhor. Procure. Pergunte a Deus onde é que estão seus pecados ocultos. Pergunte ao Senhor e Ele irá lhe responder. É que se arrependa. Se arrependa. Você sabe, muitas vezes, aonde você peca. Eu sei muitas vezes aonde o pecado estava tentando impedir de eu ter uma visão espiritual. E o Senhor tem mostrado, porque eu tenho pedido, porque eu tenho me quebrantado. Eu tenho pedido, Senhor, me mostra aonde estão os meus pecados ocultos. Pergunte. E o Espírito Santo, ele vai trazer à luz toda a treva que ainda está em nossos corações, tentando impedir de nos prepararmos para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que está muito próxima. Amém? E o 1 João aqui, quando ele fala, estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor, em nome de Jesus, possa lhe firmar na palavra dele. Que o Senhor possa, aleluia, abrir os seus olhos espirituais, abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir a palavra e crer verdadeiramente nos sinais que estão aí acontecendo. Amém? Vamos nos preparar, queridos, para nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos alegrar, não nos entristecer, porque o nosso corpo, do pó ele vem para o pó voltará. Mas nós ressuscitaremos com Cristo, verdadeiramente. Amém? Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Tá? Espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração, como falou também no meu. Amém? Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo e até a próxima, em nome de Jesus. Amém.